Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do GETUSP, e a gente conversa agora sobre o condomínio edilício. Bem, como eu tinha dito na última aula, a matéria sobre condomínio ela se divide em duas frentes: condomínios de uma forma geral e condomínios edilícios. O que vai diferenciar uma da outra? Ambos vão ser situações em que há um condomínio, né, uma copropriedade, duas ou mais pessoas sobre um bem. Mas no condomínio edilício você vai ter, além da propriedade em comum, uma propriedade coletiva. E essas propriedades vão coexistirem. Então você vai ter ali unidades que são autônomas e áreas comuns. Melhor exemplo para visualizar isso: os edifícios residenciais. Então imagine, se você mora num edifício residencial, você tem unidades que são autônomas e que pertencem individualmente a cada um dos condôminos, certo? Que são os apartamentos. Então, dentro da sua casa, as regras inerentes ao direito de propriedade vão seguir exatamente aquele termo comum. Mas você vai ter, além disso, áreas que são comuns, que não pertencem a um morador ou a outro especificamente, mas a toda aquela coletividade. Então, a piscina, a quadra de esportes, etc., o hall de entrada, todas aquelas áreas, você poderia se perguntar, mas de quem é isso? É da coletividade. E essa matéria, ela tem uma relevância ela tem uma relevância a ponto do ordenamento tratar exclusivamente sobre ela. Mais uma vez aqui, a nossa preocupação, a preocupação do ordenamento, ela é em promover uma convivência harmônica e dispor sobre a forma como essa regulamentação sobre as áreas comuns, elas vão acontecer. Então este é o grande foco, o grande objeto de centro dessa matéria, tá? Bem, basicamente a gente tem 3 comentários a fazer sobre isso. Primeiro, versa sobre garagens, tá? Havia uma grande discussão na doutrina, esse assunto acabou tendo uma repercussão sobre qual era a natureza jurídica da garagem, quais seriam os poderes que um proprietário de uma unidade autônoma exerceria em relação à garagem, se poderia... Porque, veja, se você for parar para pensar, se a garagem for a sua propriedade e você tiver sobre ela condições de exercer todos os seus poderes inerentes à propriedade, você fala, olha, aqui não é área comum, isso aqui é meu, eu coloco meu carro aqui e ninguém pode colocar. Você também poderia, de antemão, vendo numa interpretação bem extensiva, por exemplo, alugar essa garagem a terceiro, vender uma garagem. Isso acontece e acontecia muito, era bastante cotidiano. E eu acho que esse assunto ele merece destaque porque pela repercussão e pela alteração normativa que teve em 2012, que eu vou falar agora, esse assunto ele pode interessar ao examinador em algum grau. Então, tendo como ponto, tendo como norte que o nosso objetivo é a preparação para o exame de ordem, talvez eu acho que é interessante um comentário sobre isso. Bem, pela lei, essas discussões do que pode ou que não pode foram praticamente soterradas pela Lei 12.607 de 2012, que determinou o seguinte: não é possível alienar ou alugar a terceiro estranho ao condomínio a garagem sem que haja uma autorização expressa lá na convenção condominial nesse sentido, ok? Bem, essa convenção condominial, ou seja, esse ato de constituição condominial, certo? A gente pode dizer que é um documento que é responsável por constituir este condomínio. Então ali vai ter, nessas convenções, etc., que os condomínios fazem, tudo que pode, tudo que não pode, todas as disposições, a finalidade, as sanções possíveis, então o que não pode fazer, qual vai ser a consequência, tudo aquilo que vai obrigar, e ela tem este caráter vinculante, ela vai obrigar os condôminos, independente deles concordarem ou não. Ah, mas o que precisa para passar? 2/3 de aprovação, maioria ou quinhão. Considera quinhão também. Então, subscrito deve estar aprovado por 2/3 das frações ideais, ou seja, do conjunto de proprietários ali, e ela precisa ser
registrada em cartório para quê? Para ser oponíveis em face de terceiros, porque quando você registra em cartório, e a gente vai falar bastante disso reiteradamente, então já para a gente antecipar alguma coisa, quando você registra em cartório, o nosso ordenamento vai dizer, você deu condições de dar publicidade ao terceiro e que, portanto, ele não vai poder alegar desconhecimento, tá? A principal característica é justamente essa. Ademais, para se alterar essa constituição condominial, 2/3, mas lembra lá daquela disposição do Código Civil que a gente falou, que para alterar destinação precisa ter o consenso de todos? Muito bem, para mudar a destinação de um condomínio edilício precisa ter a unanimidade dos condôminos, ok? Para isso, que é um ato muito severo, precisa da concordância expressa de todos, dessa concentração de vontade em um único sentido. A instituição do condomínio, ela se dá nos termos do artigo 1332. E ele vai dizer basicamente que esse condomínio ele se institui por ato entre vivos ou testamento. Então vamos lá, quanto à origem, né? Voltando aqui. Quanto à origem, um condomínio ele pode ser tanto originado por ato entre vivos quanto por testamento. Então, auto causa mortes, ok? Aí voltando, segunda condição, registrado no cartório de registro de imóveis. Então veja, ele vai dar aqui uma especificação do cartório que você precisa registrar. E continua, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, e aí se seguem três incisos que vão dizer sobre coisas que precisam constar lá. Inciso 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Olha aqui, quando a gente fala em condomínio edilício, a gente está falando em algo que vai ter a parte que é individualizada, as unidades autônomas e que sobre elas vão exercer os direitos de propriedade, tal como a gente estudou. E as áreas que são comuns, que vão ser objeto de interesse dessa matéria, ok? Então é necessário que no momento em que se institui o condomínio edilício, você já diga, olha, isso pertence a essa parte, isso pertence a outra, ok? Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e às partes comuns. Então, mais do que dizer quais serão as propriedades comuns e as propriedades individuais, você tem que dizer qual fração individual cabe sobre cada uma dessas unidades, ok? E por fim, o fim a que as unidades se destinam. Então é justamente aquela destinação. É uma finalidade residencial, tem como finalidade a constituição de unidades de comércio, né? A finalidade comercial, empresarial, etc. Você precisa dizer quais os fins que aquelas unidades se destinam, por força do artigo 1332, ok? Bem, na próxima aula a gente começa a estudar os direitos reais e antes da gente encerrar, gostaria de continuar convidando vocês aqui a curtirem os nossos vídeos, a divulgarem o nosso material e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.